É hora do nosso destaque internacional aqui no Morning Show. O Tribunal de Apelações da Flórida ratificou que uma adolescente de 16 anos não é madura o suficiente para abortar. Paulinha, qual foi a repercussão desse caso, hein? Vamos tentar entender um pouco mais. É importante a gente saber que a gente está falando então do estado da Flórida, em que a interrupção da gestação pode ser realizada até 15 semanas após a concepção. No caso de menores de idade que optarem aí pelo aborto, os progenitores precisam consentir aí o procedimento. Então, esse caso que a gente está falando hoje é dessa menina de 16 anos, mas é uma exceção, porque essa menina, ela não tem pais, ela mora com um parente, parece que tem um tutor designado, e aí, de acordo com ela, quando ela entrou com esse pedido de aborto, esse tutor estaria de acordo com o procedimento, mas nessa ocasião da entrada do pedido, que ela estava com 10 semanas de gravidez, ele não chegou a formalizar isso, seria alguma coisa assim... Está de acordo, mas, enfim, quem sabe se está ou se não está de acordo. Parece que também tem uma outra situação aí dessa menina de trauma na vida dela, parece que morreu um amigo, alguma coisa assim. Enfim, é uma história um pouco confusa e que a gente não sabe de todos os detalhes, porque é aquela história que corre sob segredo de justiça, né? Que tem aí alguns dados que a gente, enfim, não sabe aí profundamente por quê. O Tribunal de Apelação da Flórida, então, confirmou essa decisão que define que essa menina de 16 anos não seria madura o suficiente para realizar um aborto. No que a jovem alega, ela não estaria pronta para ter um bebê. Ela está na escola, ela não tem trabalho e o pai da criança não teria condições de ajudá-la. Então, tá aí. A gente não sabe também tantos detalhes. Tem gente questionando, inclusive, por que a menina, por exemplo, escolheu por não ser representada por um advogado. Então, tem muita gente questionando se ela estaria realmente sendo aí uma pessoa que não está pronta para tomar essa decisão, se ela não estaria mesmo pronta para ter um bebê e estaria sendo, enfim, furtada aí dos seus direitos de passar por um procedimento de aborto. Cubaninha, comenta essa decisão pra gente. Não, imagina a vida dessa menina daqui a uns anos. Com 16 anos, você já tem consciência do que você faz. Você não é mais uma criança. Mas você é jovem. E você, muitas vezes, quando é jovem, você deixa levar pelo impulso, pelo desespero. Meu Deus, estou grávida, vou ter que arcar com isso sozinha. O que eu faço? Eu não tenho emprego. Mas na hora do tchu-tchu-tchu-tchu, você não pensou nisso. Nessa hora, você não pensou que você não tinha emprego, não tinha nada. Né? Num país como os Estados Unidos, que você tem aí informação, forma de precaver uma gravidez, você cair nessa aí de tchu-tchu-tchu-tchu e engravidar... Desculpa, sim, pode acontecer acidentalmente, mas acredito que o caminho para esses casos e para todos os casos de mulheres que engravidam e não querem continuar com a gravidez, querem pôr um fim, querem matar o bebê que está dentro do seu ventre, é os hospitais, órgão público, né, dar uma assistência para essas mulheres, principalmente quando são jovens assim ou quando passam por algum tipo de abuso, né, colocar à disposição um psicólogo, um psiquiatra, falar sobre outros caminhos que tem e não esse do assassinato do bebê. A menina, por exemplo, ela já tem o corpo dela formado, ela tem condição de gerar uma vida. Ela pode gerar essa vida e depois dar para adoção. Ela vai ter um tempo aí, um período, para ver se de fato ela não quer essa criança. Porque o aborto, gente, parece a coisa mais fácil, a saída mais fácil. Só que depois que você faz, a maioria das mulheres que já passaram por isso, ou que muitas eu conheço, se arrependem. Hoje falam, foi o caminho mais fácil na hora, mas geraram cicatrizes para elas que vão durar para a vida inteira. Sim. Paulinho, 1 minuto para você. Sem dúvida nenhuma, todo mundo tem as suas dores, as situações das vidas das pessoas são difíceis e a situação da vida dessa menina pode ser muito mais difícil do que a gente sabe. Nós não temos os detalhes, como a Paulinha falou bem, e não sabemos, inclusive, se não é parte de mais um caso de ativismo judicial de grupos pró-aborto nos Estados Unidos, que é algo muito comum. Eles levam esses casos para a justiça e, inclusive, foi assim que Roe versus Wade aconteceu, né? Agora, é óbvio, ululante, que uma menina de 16 anos não tem condições de decidir entre a vida e a morte de um bebê. Ninguém deveria ter essa condição. Ela não tem condições de entender as consequências, as cicatrizes que vão deixar nela, inclusive, como a Zoe colocou bem, mas, acima de tudo, entender a magnitude do que ela está cometendo um assassinato
do próprio filho. Ela sequer era madura o suficiente, segundo a lei da Flórida, para decidir se ela poderia ou não ter relações sexuais. A idade de consenso aqui, que permite que as pessoas tenham relações sexuais, é de 18 anos, não 16. Então, a solução não é o assassinato do bebê. A solução é, infelizmente, ela ter um filho que ela não gostaria de ter. Ela teve opções contraceptivas, teve opções de pílula do dia seguinte que são amplamente disponíveis aqui e não foi responsável o suficiente. Agora, a consequência não pode ser para o pequeno bebê. É importante dizer que a decisão já é na Corte de Apelações, ou seja, aqui nos Estados Unidos essa é a segunda instância, foi confirmada uma decisão, ela é da segunda instância e normalmente não há recurso para a Suprema Corte neste tipo de caso. Perfeito. Então é possível que a decisão seja absolutamente final. Guga, para fechar. Só uma pergunta que eu realmente não sei para o Ursão me responder. Rapidamente. Se nos Estados Unidos, na Flórida em específico, pode arma aos 16 anos de idade? Você pode ter uma arma de fogo? Não. E em outros estados? Algum outro estado pode ter arma? Tem estado que pode aos 16. Eu não sei qual é a relação, porque você ter uma arma de fogo não significa que você vai matar alguém, né? Não, a relação é a seguinte, a pessoa pode ter uma arma de fogo dependendo do estado aos 16, pode dirigir carro, pode dirigir carro, pode ter uma arma. Agora, ela não pode ter a consciência se quer ou não ter um filho aos 16. Não tem essa consciência. Para ter arma, pode. Quando você engravida, olha, gente, é outra vida que você está gerando junto. Com 16 anos, você tem sim, você tá comparando decidir se você quer ser ou não mãe. Meu Deus. Você quer ser... Não, eu acho que os Estados Unidos é esse país onde você facilita uma criança de 16 anos ter acesso a carro, a arma, e depois vem com essa cascata que não tem cabeça para decidir se pode fazer ou não aborto. Isso tudo faz parte de uma agenda política conservadora. Isso tudo é politicagem, é óbvio. E por que no estado da Flórida, que é o estado que está governado pelo governador mais reacionário hoje dos Estados Unidos? E mais popular. É interessante. Ideologia de gênero dentro da sala de aula. É o mais reacionário hoje dos Estados Unidos. Ele consegue ser pior que o Trump no reacionarismo dele. Então, é curioso isso. A gente sabe que hoje, 1 em cada 5 mulheres com mais de 40 anos já abortou. É uma realidade. Isso acontece. E a mulher tem que ter o direito, sim, de decidir se quer ou não virar mãe. Isso é um direito da mulher. E é a mulher que tem lugar de fala, em especial nessa história. Nem sou eu, e muito menos o Ursão.